Salve, habitantes do Danverso! Estamos aqui para mais um episódio da série Contém Spoilers. Hoje falando do episódio 7 da segunda temporada de One Punch Man. O torneio de artes marciais finalmente está chegando ao fim. Ele acaba neste episódio. Ele tem a luta mais longa, né, do torneio todo, pelo menos das que mostra assim, que é a do Saitama na final. Que afinal eles ficam, na verdade, ali tendo uma discussão meio filosófica, né, de artes marciais e sobre ser herói. Esse episódio é um episódio importante porque ele, pela primeira vez, na reunião de espadachins ali, ele mostra a célula monstro, que é uma coisa muito importante na série, né, porque é ela que cria os monstros. Então, assim, uma das tramas à parte ali, numa cena à parte dessa série do torneio, ele mostra a reunião dos espadachins, no conselho lá dos espadachins, e um deles já estava corrompido e já tinha virado um monstro. Na verdade, ele chega na forma humana e depois acaba virando um monstro. E ele apresenta a célula monstro para os outros. Ele queria, dos 4 que estavam ali, ele queria que 3 comessem a célula monstro e um ele queria matar, né? Porque talvez ele ache forte demais, mas isso acaba não dando certo, ele acaba morrendo rapidamente. Mas esse episódio introduz esse elemento importante que é a célula monstro, porque é ela que cria todos os monstros, né, que os heróis enfrentam. E até então não se sabia disso, né? E inclusive por isso que os monstros estão aumentando tanto nessa velocidade que eles estão aumentando, né? O aparecimento deles está cada vez mais frequente na série, né? Enquanto o torneio está rolando por toda a parte, por todas as cidades, né? Monstros estão atacando todo mundo, né? E os heróis estão lá defendendo as cidades, né? E tendo relativo sucesso, né? Alguns estão apanhando, mas a maioria está ganhando. Inclusive a Tornado do Terror aparece novamente ali, né? Fazendo picadinho do monstro, né? Picadinho não, porque ela transforma ele numa bola, na verdade. Ela não fez um picadinho, ela fez uma almôndega, talvez. Fez esqueci o nome, um takoyaki, talvez, do monstro ali. E enquanto isso, o Saitama tá lá, chegou na final, passou pelas lutas todas com um soco e chegou na final contra o Suryu. E nessa luta, na verdade, ele fica muito tempo ali numa discussão filosófica ali com o Suryu, que é todo exibidão, acha que vai ganhar, estava ali se contendo o tempo todo ali, tentando, vamos dizer assim, tirar um pouco de sarro com o Charanco ali, deu uma sequência de chutes intermináveis, e o Charanco só lá segurando a peruquinha dele para não cair, né? Várias vezes ela quase cai durante a luta e ele lá, o cara batendo, socando, chutando, girando e ele lá segurando a peruquinha só e vendo o que está acontecendo e aí disparam, eles conversam um pouco. O cara fala que ele tá nesse torneio só para pegar o dinheiro, que ele vive por diversão, ele não tem intenção de ser herói, né? E aí, em determinado momento, ele dá um chute e derruba a peruquinha do Saitama, né? Por isso que eu tô nesse episódio sem a peruquinha já. O Saitama é desmascarado, desclassificado da luta. Com isso, o Suiryu é declarado o vencedor. Mas, como o Suiryu fica bravo de ter um impostor ali, ele continua a luta. Ele racha o ringue ali no meio, né? Ele vai para cima do Saitama com tudo, que continua ali se defendendo, né? E aí o Saitama, inclusive nessa conversa deles, fala que gostaria de ser um herói, que o projeto dele é ser um herói lá para frente. O Suryu fala que ele é muito forte, que ele não precisaria ser um herói, que ele pode fazer tudo isso por diversão. E aí ele vai com tudo para cima do Saitama. E é onde ele dá o golpe, gira e faz um monte de coisa ali, dando aqueles golpes com o nome que eles têm, né? E o Saitama finalmente chega à conclusão sobre as artes marciais. Porque quando ele pegou o ingresso com o Charanco lá no hospital,
né, e decidiu comprar aquela peruquinha e participar do torneio, o que que ele queria? Ele queria descobrir, né, mais sobre as artes marciais, porque ele acha que assim, ele ganha com soco só, aquilo está muito monótono, tá? Eu queria entender esse mundo das artes marciais e os golpes, né, o poder da arte marcial. Então, depois de derrotar todos os oponentes que lutaram com ele nesse torneio de artes marciais com um soco só, nesse último ele deixa dar o, né, ele deixa o Suryu dar todo o arsenal de golpes dele, todo o catálogo, e antes de derrotar o Suryu, ele fala para o Suryu qual foi a conclusão que ele chegou depois de observar os lutadores de artes marciais do que é a arte marcial, que na tradução fantástica e hilária, né, da dublagem brasileira ficou assim. Ele falou: eu acho que as artes marciais são um jeito bonito de dar uns catiripapos. Que é uma expressão muito brasileira, ficou muito engraçado. E aí o Surya fica pé da vida, né? E vai pra cima dele com tudo para dar um último golpe. E o Saitama simplesmente vira, dá uma bundada e joga ele na parede e vence o Suryu com uma bundada. Então, assim, esse final foi para acabar mesmo com o torneio, com tudo. Ele foi desmascarado, foi desclassificado, chegou à brilhante conclusão de que as artes marciais são um jeito bonito de dar uns catiripapos e ainda derrotou o cara que vai ser declarado campeão porque ele foi desclassificado por ser um impostor ali no torneio, com uma bundada, né? Então foi um final assim sensacional para esse episódio, hilário e a cara da série One Punch Man, né? Então, este foi o episódio de hoje do One Punch Man e da série contém spoilers. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like ali embaixo. Se não ativou o sininho ainda, ativa. Se não se inscreveu, se inscreve. Se puder indicar para um amigo também esse canal, esse vídeo, para ajudar o canal a crescer, você que gosta do Danverso. E obrigado pelo apoio e até a próxima.